Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui para discutir contigo ainda sobre a prova da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, porque essa prova da PGDF, ela diz mais do que simplesmente um certame, uma prova para aqueles que serão, enfim, aprovados para os cargos da advocacia pública, no caso do Distrito Federal. Essa prova, sendo realizada pelo CESP, na forma como ela foi realizada, ela diz muito mais do que um simples certame, principalmente se você tem interesse em fazer os próximos concursos da Advocacia Geral da União. O objetivo do vídeo de hoje é analisar o estilo de prova CESP com itens, foram 200 itens, e esse é o formato histórico dos concursos da Advocacia Geral da União, aqueles que foram elaborados pelo CESP até hoje. Historicamente, até 2015, até o último concurso da Advocacia Geral da União, os concursos da AGU tiveram o formato que a PGDF aplicou na sua prova nesse último final de semana, no dia 10 de julho de 2022. Então, se você se interessa pelos concursos da Advocacia Geral da União para com, nesse caso, a realização dos futuros certames de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional, se for o CESP e se efetivamente o CESP adotar o sistema que fazia para advogado da União, procurador federal para procurador da Fazenda Nacional, porque a prova era diferente, estilo ESAF, a gente ainda vai esperar a confirmação do que vai acontecer com a prova da PFN, mas se você tem interesse de saber efetivamente como os concursos da AGU se assemelham em relação àquilo que foi praticado pelo SEBRASP na última prova da PGDF, esse vídeo é para você, então fica comigo até o final. Então, o objetivo do vídeo é o que a prova da PGDF me diz sobre a futura prova da Advocacia Geral da União. Eu preciso efetivamente analisar com você o seguinte, ó. Existe um padrão AGU de fazer prova para procurador federal e para advogado da União. Como disse, procurador da Fazenda, a gente vai ter que ver o que é que vai acontecer, uma vez que a ESAF não é mais organizadora. Mas existe um padrão, advogado da União, procurador federal, CESP, certo ou errado, itens, errado, anulando certo, da mesma forma como foi feito pela PGDF agora, nesse final de semana, no dia 10 de julho. O objetivo do vídeo aqui, talvez esse vídeo fique longo, mas ele é um vídeo estratégico e se você efetivamente atentar para o que eu vou te explicar aqui, isso pode mudar muito a tua estratégia e ser definitivo na tua aprovação. O que nós vamos analisar é se essa prova realizada agora, em 2022, o que ela destoa da prova realizada pela Advocacia Geral da União para o cargo de advogado da União em 2015, portanto 7 anos de distância. O que é que estrategicamente uma prova difere da outra? Será que esse estilo de prova, certo ou errado, 200 itens, ele continuou sendo o mesmo em relação à prova da AGU? Mudou alguma coisa? Não mudou? Essa prova CESP agora, ela me apresenta um norte diferente em relação aos concursos da AGU de 2015, por exemplo, o de advogado da União? Então, a gente tem algumas semelhanças da prova PGDF 2022 com a prova de advogado da União 2015. Primeiro, as duas provas tiveram 200 itens. Segundo, as disciplinas dessas provas foram divididas em grupos. Terceiro, o número de disciplinas é parecido. A gente tem 16 disciplinas no cargo de advogado da União no seu concurso e nós tivemos 14 disciplinas para a PGDF. Então, nós tivemos aqui uma paridade do número de disciplinas, porque normalmente os concursos da advocacia pública não têm tantas disciplinas quanto a PGDF apresentou. E a outra semelhança é que eles mesclaram nos dois concursos as disciplinas do núcleo duro em grupos. Então, as disciplinas são divididas por grupos e o núcleo duro fica mesclado entre os grupos. Então, são semelhanças interessantes que eu já tinha, nesse caso, separado para que eu pudesse apresentar para vocês somente no momento em que essa prova da PGDF saísse. E aqui eu quero ver se a estrutura da PGDF ela se mantém em relação àquilo que foi as provas da AGU do passado, porque a prova é muito igual em termos de características. Agora, existe um problema na prova da AGU. Qual é? Na AGU, a PGDF dividiu as suas disciplinas em 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. A prova da AGU também divide ou dividiu as disciplinas em 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Mas qual é o problema no edital da AGU de Advogado da União 2015? É que existe corte por grupo. Eu vou te explicar isso, embora eu já tenha explicado inúmeras vezes aqui
em outros vídeos quando a gente fala sobre os concursos da Advocacia Geral da União. E na AGU tem um grupo que a gente chama de grupo da morte, que é o grupo 3, eu vou te explicar também. Então, esses são problemas da AGU no que diz respeito à diferença que ela guarda com a última prova realizada agora em 2022 da PGDF. Mas vamos analisar com cuidado, com cautela. Se você é daqueles que não se interessa por estratégia, se você é daqueles que não se interessa por essas questões de métrica, se você é daqueles que quer estudar livro capa a capa de todas as disciplinas, de todas as 16 disciplinas da AGU, esse vídeo não é para você, pode sair daqui e continuar estudando o que você normalmente estuda. Mas se você acha que estratégia faz diferença nesses concursos, então vamos analisar com cautela, com cuidado e devagar. Bom, aqui estão os grupos, nesse caso, do último concurso de advogado da União, do último concurso da Advocacia Geral da União para o cargo de advogado da União, tá? No grupo 1, nós temos administrativo, constitucional, financeiro, econômico, tributário e ambiental, portanto são 6 disciplinas. Aqui foram 90 itens por grupo, e aqui você, se fizer uma divisão da quantidade de disciplinas pela quantidade de itens por grupo, você vai ter uma cobrança esperada de 15 itens por disciplina. Na PGDF também houve aqui a divisão entre G1, G2 e G3, e lá na PGDF, igualmente na AGU 2015, aqui o edital não estabeleceu a quantidade de itens por disciplina, ele colocou a quantidade de itens por grupo, tá? Isso é importante. Grupo 2, de Advogado da União, 2015, Civil, Empresarial, Processo Civil, Internacional Público e Internacional Privado, 5 disciplinas, portanto, 60 itens nesse grupo, 12 itens por disciplina se você fizer uma divisão simplesmente matemática do número de itens no grupo pelo número de disciplinas do grupo. E o grupo 3, Penal, Processo Trabalho, Previdenciário, você teve aqui 5 disciplinas, mais 50 itens pelo grupo, então 10 itens por disciplina, se você fizer uma divisão meramente matemática racional. 200 itens, nós tivemos 200 itens na AGU 2015, 200 itens na PGDF. Tudo bem. Então, veja, a estrutura da prova é muito parecida. Disciplinas divididas em grupos, quantidade de itens por grupo, não coloca a quantidade de itens por disciplina, então a prova vai me apresentar isso em grau de surpresa, 200 itens e erradas anulando certa. Na AGU existe o corte por grupo. O que é o corte por grupo? Que não existiu na PGDF. Falei desse problema agora há pouco. O que é o corte por grupo? O corte por grupo é o seguinte, ó. Na AGU você tem 90 itens por grupo. Para que você passe nesse grupo, você tem que acertar metade dos itens desse grupo de forma líquida. Lembrando que errada anula certa. Se o máximo de pontos de acerto aqui seria 45 pontos, porque cada questão, cada item valia 0,5, então se eu acertar os 90 itens, eu consigo somar 45 pontos, a metade disso líquido é 22,5 pontos que eu precisava acertar no grupo 1. Se eu não acertasse isso no grupo 1, não importa quanto eu acertaria nos grupos 2 e 3, eu estava fora do certame. Mesma coisa aqui, 60 itens por grupo. Pontuação máxima aqui, 30 pontos. Eu tinha que acertar 15 pontos líquidos no grupo 2. E aqui no grupo 3, 50 pontos por grupo, 25 pontos. A metade disso seria 12,5 pontos no grupo 3, que eu tinha que acertar de forma líquida para, nesse caso, passar na prova. Preste atenção numa coisa muito importante na Advocacia Geral da União. Imagine que você fechou o grupo 1, tirou 45 pontos. Você fechou o grupo 2, tirou mais 30 pontos. No grupo 3, você não acertou os 50%. 50% aqui seria, nesse caso, 22,5 pontos. Você fez 20 pontos líquidos no grupo 3. Não importa o quanto você acertou no grupo 1, no grupo 2, você não passa no concurso porque você não acertou pelo menos 50% no grupo 3. Essa é a grande diferença da prova da AGU 2015 para a prova PGDF 2022, porque a PGDF, embora tendo dividido, nesse caso, por grupos o seu concurso, ela não especificou a quantidade de pontos por grupo, ou seja, cortes por grupo. Aqui a AGU especifica. Então, você tem aqui 3 cortes na prova objetiva. Depois disso, você vai ter a cláusula de barreira, que vai ser o corte do edital das pessoas que vão para a segunda fase. Mas eu estou falando dos cortes nos grupos. Veja também que eu dividi aqui as disciplinas núcleo duro, que eu considero núcleo duro, em verde. Então, verde, administrativo, constitucional, financeiro, econômico, tributário e processo civil. Eu coloco econômico aqui no núcleo duro para advogado da União. Civil, empresarial, que se estuda junto, trabalho e processo de trabalho, que seria o segundo escalão.
e o terceiro escalão ambiental, internacional, público, privado, processo penal, penal e previdenciário. Então perceba que o núcleo duro aqui ele está espalhado entre os grupos 1 e 2, ou seja, administrativo, constitucional, financeiro, econômico, tributário no grupo 1 e processo civil, nesse caso, no grupo 2. Grupo 1 tem terceiro escalão e núcleo duro, grupo 2 tem primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, grupo 3 tem segundo escalão, terceiro escalão. Então a prova está bastante dividida aí em relação à importância das disciplinas para os concursos da Advocacia Geral da União. Então esse é o cenário que você vai encontrar na Advocacia Geral da União se o edital de 2015 for o edital fonte para 2022-2023. Beleza, vamos lá. Eu quero analisar contigo agora exatamente como foi a distribuição das questões por disciplina na prova da AGU. Eu te disse que aqui no grupo 1, como são 90 itens, 6 disciplinas, se você passar uma régua e dividir a quantidade de itens por disciplina, você espera aí 15 itens por disciplina. Então, eu espero 15 itens para cada disciplina. Eu espero aqui administrativo 15 itens, constitucional 15, financeiro 15, econômico 15, tributário 15 e ambiental 15. Por que eu espero isso? Porque eu não tenho outro parâmetro. Aqui o edital disse que vai me dar 90 itens para 6 disciplinas, eu divido e tenho 15 itens por disciplina. É o que eu tenho. Mas como é que a prova veio? A prova veio com 26 itens de administrativo, 27 itens de constitucional, 13 itens de financeiro, 4 de econômico, 10 de tributário, 10 de ambiental. Perceba que administrativo e constitucional foram quase, as duas disciplinas, elas somaram quase o dobro da quantidade de itens esperado. Eu esperava 15, proporcionalmente, vieram 26 para administrativo, eu esperava 15 constitucional, vieram 27 para constitucional e, portanto, você tem quase o dobro. Financeiro eu esperava 15, vieram 13, na média. Econômico eu esperava 15, proporcionalmente vieram 4, porque o dobro de administrativo e constitucional tem que vir de algum lugar. Tributário eu esperava 15, vieram 10. Ambiental eu esperava 15, vieram 10. Perceba que no grupo 1, nesse caso, a prova ela vai adaptando o número de itens em relação ao valor da disciplina para o cargo. Para o cargo de advogado da União, constitucional vale muito, administrativo vale muito, financeiro vale muito, tributário vale muito, econômico, embora esteja no núcleo duro, e aí está no núcleo duro por uma questão excepcional, vale pouco, ambiental vale mediano. Agora, preste atenção numa coisa, vou te explicar exatamente a lógica da distribuição desses itens na prova de advogado da União 2015. Preste atenção. Administrativo e constitucional tem uma imensidão de conteúdo, uma imensidão de itens nas disciplinas, e elas são disciplinas muito importantes para o exercício do cargo de advogado da União, e, portanto, elas estão aqui muito bem representadas em termos de importância para o cargo. Financeiro 2015 já apresentava uma importante, digamos, evolução dessa disciplina nos concursos da advocacia pública, especialmente nos concursos da Advocacia Geral da União, pelas questões orçamentárias. A gente teve um tempo, realmente, em que as questões orçamentárias elas não eram tão discutidas, mas de um tempo para cá, as questões orçamentárias são muito bem discutidas e a importância dessa disciplina para os concursos aumentou muito, portanto, há muito tempo eu coloco já financeiro como uma disciplina do núcleo duro. Veja que a gente esperava 15, vieram 13. Econômico, nesse caso, para o cargo de advogado da União, no que diz respeito aos aspectos práticos da disciplina, não tem muito. Então, está justificado aqui o fato de terem vindo apenas 4 itens. Tributário é aqui uma surpresa. Você pode perguntar, por que apenas 10 em tributário? Porque tributário para advogado da União não tem a mesma importância, por exemplo, que tributário para procurador da Fazenda Nacional. Tributário para o cargo de advogado da União é uma disciplina comum. Para a Procuradoria de Estado, não. É uma disciplina muito importante. Por quê? Porque o Procurador do Estado ele também vai atuar com matéria tributária. O advogado da União não atua com matéria tributária, não atua com matéria de natureza fiscal. Então, nesse caso, tributário não tem a mesma quantidade de itens, por exemplo, que constitucional administrativo. Por isso que tributário aqui teve 10, mesma questão em relação ambiental em termos de itens. Então, assusta tributário aqui não acompanhar constitucional administrativo, embora esteja no núcleo duro? Não assusta, porque claramente aqui o examinador ele foi adaptando efetivamente aqui o grupo 1 para as disciplinas em relação às importâncias que elas guardam para o concurso em si. Então, por que financeiro 13? Porque financeiro aqui já tinha uma alta de importância,
nos concursos da advocacia pública, especialmente no que diz respeito às questões que envolviam discussão de orçamento. Por que econômico 4? Porque econômico, embora seja uma disciplina que constante no edital, não é uma disciplina importante em termos do certame propriamente, em termos de cargo. Por que tributário 10? E aqui assusta o fato de tributário ser tão pouco, porque no que diz respeito à Advocacia Geral da União, tributário é uma disciplina extremamente importante para, no caso, Procurador da Fazenda Nacional. Professor, você está dizendo que eu não preciso estudar direito tributário? Não, pelo contrário, você tem que estudar. Você só tem que entender que, nesse caso, a disciplina ela não tem uma pegada como tem, por exemplo, para uma PGE, para uma PGM grande, para uma Procuradoria da Fazenda Nacional, porque o advogado da União não trabalha com causas de natureza fiscal. Então, fica muito claro aqui que o concurso ele saiu priorizando as disciplinas importantes para o certame. Veja, administrativo e constitucional eu esperava 15 e vieram quase o dobro. Financeiro eu esperava 15, tudo bem. Econômico eu esperava 15, quase nada. Tributário eu esperava 15, veio menos. Ambiental eu esperava 15, veio menos. Por quê? Porque essas disciplinas aqui, econômico, tributário e ambiental, elas tinham que ter 45 itens na questão da divisão proporcional. Elas tiveram 24 porque esses itens foram transmutados para administrativo e constitucional em razão da importância dessas disciplinas para o certame de advogado da União. Perceba então que a adaptação aqui foi plena em relação àquilo que se espera de conhecimento de alguém que quer ocupar um cargo na Advocacia Geral da União. Então, essa estratégia aqui você precisa conhecer para que você possa orientar os seus estudos. Por quê? Porque na PGDF, esse tipo de adaptação aconteceu também nos grupos 1 e 3, só não aconteceu no grupo 2, como eu expliquei no vídeo de ontem. Então, o CESP continua, nesse caso, adaptando a quantidade de itens em relação efetivamente àquilo que importa para o cargo? Penso que sim. Então, o edital de 2015 de advogado da União, em relação ao que fez o CESP-SEBRASP com o último concurso para a PGDF, me parece que ainda continua sendo uma fonte extremamente confiável para que você se prepare para os concursos da AGU e principalmente para o cargo de advogado da União. Vamos para o grupo 2. Grupo 2 tem civil, processo civil, empresarial, internacional público e internacional privado. Aí eu tenho o quê? Passando uma régua na quantidade de itens por disciplina, eu espero 12 itens de cada disciplina. No grupo 2, as adaptações. Processo civil é a disciplina mais importante dos concursos da advocacia pública, principalmente em segunda fase, mas aqui ela teve só 15 itens, porque ela está aqui mergulhada no grupo 2, com disciplinas também que têm o seu valor. Civil, nesse caso específico, foram 13 itens, esperava 12, vieram 13. Processo civil, esperava 12, vieram 15. Você percebe aqui que civil, nesse caso, ganhou um item na média. Processo civil ganhou 3 itens na média. Empresarial, 12 itens, vieram 12, beleza? Internacional público, esperava 12, vieram 14. Internacional público é uma disciplina muito importante para os concursos da advocacia pública, da Advocacia Geral da União, para advogado da União, especialmente. Muito importante para advogado da União. Perceba que você teve mais questões de direito internacional público do que de direito tributário. Então, se você vai estar para advogado da União e negligencia internacional público, você está cometendo um erro muito, muito grande na sua preparação. Se você negligencia internacional público pensando que ele é menos importante do que tributário, perceba que você está negligenciando uma disciplina extremamente importante na sua preparação. Se você pensa que internacional público, nesse caso, é menos importante do que ambiental, perceba que você está negligenciando uma disciplina muito importante que fica meio escondida ali na sua preparação para advogado da União. E sabe qual é o problema? Muita gente só deixa para estudar internacional depois que sai o edital. Internacional privado, que também cai para advogado da União, e especificamente para advogado da União, 6 itens apenas, então tranquilo. Perceba que aqui, nesse caso, processo civil ganhou 3 itens, civil ganhou 1 item, empresarial ganhou nada, internacional público ganhou 2 itens. Então foram 6 itens deslocados aqui. Esses 6 itens saíram exatamente da média que estava prevista para internacional privado. Então perceba também que houve aqui uma adaptação no grupo 2 no que diz respeito efetivamente àquilo que importa para o cargo. Processo civil recebeu mais itens, direito internacional público recebeu mais itens, civil manteve a média, empresarial manteve a média e eu sacrifiquei internacional privado, que realmente aí é uma disciplina importante, mas a importância é diminuta em relação às outras, principalmente internacional público e processo civil. Então, essa divisão aqui de cobrança na prova me revela, basicamente, e eu já falei sobre isso em outros momentos aqui no YouTube, a importância de direito internacional público, principalmente, privado também, mas principalmente público, para os concursos de advogado da União. Muito bem. As adaptações do grupo 2 eu já falei.
No grupo 3, você tem penal, processo trabalho, previdenciário. Então, 5 disciplinas, eu tenho 50 itens, como eu expliquei para vocês aqui em cima, ó, 50 itens no grupo 3. O que eu espero? Espero 10 itens por disciplina. Penal, eu espero 10, vieram 12. Processo penal, eu espero 10, vieram 8, mas na soma dos dois são 20. Né? Trabalho, eu espero 10, vieram 10. Processo trabalho, eu espero 10, vieram 9. E previdenciário, eu espero 10, vieram 11. Perceba que no grupo 3 você não tem absolutamente quase nenhuma adaptação. Ou seja, se no grupo 3 eu não tenho quase nenhuma adaptação, é porque essas disciplinas, em tese, na cabeça de quem está elaborando ou elaborou a prova de advogado da União 2015, elas têm a mesma importância. Na prática de advogado da União, eu sou advogado da União, posso falar com prioridade, trabalho e processo de trabalho é mais importante, muito mais importante do que penal e processo penal, porque a gente tem ações trabalhistas, a gente enfrenta ações trabalhistas no exercício do cargo, mas penal e processo penal, dificilmente a gente pega alguma matéria que envolve. Mas aqui, nesse caso e nessa prova, e historicamente acontece isso no grupo 3, as disciplinas se equivalem em termos de distribuição de questões. Você tem penal e processo penal com 20 itens esperados, 20 itens acontecendo para as duas disciplinas na soma, trabalho e processo de trabalho, 20 itens esperados, 19 itens acontecendo, e previdenciário, 11 itens aqui. Previdenciário também é uma prova aqui que não tem uma pegada muito grande, porque a pegada grande mesmo do previdenciário é para a prova de procurador federal. Repito, estou me referindo à prova de advogado da União. Procurador federal, previdenciário, a pegada é grande justamente porque eles atuam e podem atuar no INSS, que vai ter aí as ações previdenciárias como grande demanda daquela autarquia e, portanto, dos seus procuradores. Então perceba que nós tivemos uma adaptação monstra aqui no grupo 1, nós tivemos uma adaptação visível no grupo 2 e nós tivemos quase nenhuma adaptação no grupo 3. Isso para advogado da União. Então, o que te diz a prova de 2015? E, basicamente, a mesma estrutura da prova de 2015 AGU foi a mesma estrutura da prova PGDF 2022, então eu posso sim confiar na estrutura da prova 2015, a menos que ela não seja confirmada no próximo edital, mas tudo indica que sim, será uma estrutura próxima ao que vamos ter no futuro. Então, o que eu efetivamente tenho aqui de conclusões? Primeiro, eu preciso, sim, investir muito no núcleo duro. Eu preciso conhecer tributário, mas eu não preciso, nesse caso, me preocupar em conhecer tributário tão a fundo como se eu estivesse estudando para procurador federal. Eu preciso investir em direito internacional público, e eu preciso dar importância igualitária a todas as disciplinas do grupo 3. Por quê? Porque na AGU você tem, nesse caso, o grupo 3, e você tem que acertar pelo menos 50% de pontos líquidos do grupo 3, que ele é o que a gente chama de grupo da morte. Veja, nos concursos de advogado da União, muita gente boa não consegue a pontuação do grupo da morte porque negligenciou essas disciplinas ou simplesmente porque deixou para estudá-las depois do edital e simplesmente porque, nesse caso, sei lá, priorizou trabalho, processo de trabalho e esqueceu penal, processo penal e previdenciário, e você só com trabalho e processo de trabalho com 19 itens dos 50 aqui, não consegue a pontuação, a metade da pontuação do grupo. Então essas disciplinas aqui, elas têm o mesmo valor praticamente em termos de quantidade de questões, e a quantidade de questões importa porque você tem que acertar pelo menos 50% do grupo 3 para passar nos termos da regra do último edital, que tem tudo para se confirmar no próximo edital. Bom, então aqui, ó, veja só, no que diz respeito à divisão da pontuação e no que diz respeito à divisão de itens cobrados na prova pela estratégia que eu aplico há muito tempo para os meus alunos na EBEG, você tem núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão. No núcleo duro você teve 6 disciplinas, porque aqui eu coloco econômico, no núcleo duro de advogado da União. Segundo escalão, 4 disciplinas, civil, empresarial, trabalho, processo de trabalho. Terceiro escalão, 6 disciplinas, ambiental, internacional, público, privado, penal, processo penal e previdenciário. Nós já vimos como foi a distribuição dos itens por disciplina, tá? No que diz respeito aqui à distribuição de itens por núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, a gente teve dos 200 itens da prova, 95 itens para o núcleo duro, 47,5% de núcleo duro. A PGDF, muito parecido, ó, dos 200 itens, 100 itens para o núcleo duro, 50%. No segundo escalão, você teve 44 itens, dividido nessas 4 disciplinas, 22%. Você tem na PGDF algo muito parecido, ó, 45 itens na PGDF, 22,5%. E no terceiro escalão, 6 disciplinas, 61 itens, 30,5%.
também muito parecido, 27,5% PGDF. Na verdade, em relação à PGDF, aqui a AGU ela tirou alguns itens aqui no que diz respeito ao núcleo duro e jogou efetivamente para o terceiro escalão, haja vista aqui a quantidade de disciplinas que você tem. Na verdade, a quantidade de disciplinas é a mesma, mas você tem aqui penal, processo penal previdenciário, internacional público, que foi dada ênfase a direito internacional público, e ambiental teve a mesma quantidade de disciplina, a mesma quantidade de itens de direito tributário. Isso explica porque, nesse caso, você tem 97,5 aqui e 30,5 aqui. Mas se você pegar a estrutura da prova, é muito parecido, 50, 47, 22, 22, 27, 30. Então, a prova da PGDF, em termos de distribuição de itens e em termos, efetivamente, de distribuição de itens por núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, me mostra que existe uma tendência que isso aqui se repita na prova da Advocacia Geral da União, porque a estrutura da prova da PGDF, que tem as mesmas características, ou pelo menos características muito assemelhadas do que aconteceu na AGU em 2015, tem praticamente a mesma estrutura e a divisão entre núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão foi a mesma coisa. Então, o que a prova da PGDF me diz sobre a futura prova da AGU? Que, nesse caso, a PGDF, o CESP/Sebrasp, continua mantendo aqui a mesma estrutura para esse tipo de prova, 200 itens, certo ou errado, entre núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão. Veja que os números não mentem, eles são muito parecidos. Então, eu posso pegar a prova de advogado da União 2015, e isso era algo que eu esperava que essa prova da PGDF me dissesse. Por quê? Porque eu já sabia, obviamente, que as características da prova da PGDF são muito parecidas com as características da AGU 2015. Eu queria saber se eles mantiveram a mesma estrutura de cobrança, e mantiveram praticamente a mesma estrutura de cobrança, núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão. Com, nesse caso, a preocupação que você precisa ter em relação às especificidades da AGU, né? Corte por grupo e grupo da morte. Então, quais são as conclusões que eu tiro para a Advocacia Geral da União? Vamos lá. Internacional público, você tem que estudar. Ela é uma disciplina que tem um peso muito grande para o cargo de advogado da União. Internacional público não está no grupo da morte, tudo bem. Internacional público não está no grupo da morte. O grupo da morte é penal, processo trabalho previdenciário. Mas internacional público está aqui, ó, no grupo 2. E muita gente teve dificuldade de acertar o mínimo do grupo 2, porque internacional público foram 14 itens, internacional privado 6. Ou seja, dos 60 itens da prova, 20 saíram de internacional público e privado. Você não pode negligenciar direito internacional público. Tem que estudar direito internacional privado também? Tem, mas internacional público você não pode deixar de estudar de forma nenhuma. E você precisa se garantir, você precisa passar, você precisa, nesse caso, se garantir ou passar no grupo da morte, ou seja, no grupo 3, porque nele todas as disciplinas possuem praticamente a mesma importância em relação à distribuição de conteúdo na prova. Penal esperávamos 10, vieram 12. Processo penal esperávamos 10, vieram 8, mas penal, processo penal manteve, porque esperávamos 20, veio 20. Trabalho 10, processo trabalho 10, esperávamos 20, vieram 19. Previdenciário esperávamos 10, veio 11, ou seja, praticamente nenhuma adaptação. Para passar no grupo da morte da Advocacia Geral da União, você precisa estudar essas disciplinas como se elas fossem, nesse caso, disciplinas com a mesma importância, porque de fato elas têm a mesma importância. Você não pode, nesse caso específico, deixar de estudar trabalho, previdenciário, penal e processo penal. Você não pode escolher efetivamente aqui quem você deixa de fora dos seus estudos, tá? Isso de uma forma geral. O segredo da AGU, eu reitero, e já tenho dito isso há muito tempo aqui no canal, o segredo de passar no cargo de advogado da União e o segredo de passar na AGU de uma forma geral é ser muito bom no núcleo duro, porque todo mundo que passa nos concursos de advocacia pública hoje é bom no núcleo duro, e ser bom no resto. E veja, novamente, bom no resto. Você precisa ser expert no núcleo duro e você precisa ser muito bom no resto. Você não pode negligenciar. Bom no resto que eu falo, você não pode negligenciar nenhuma dessas 16 disciplinas se você quiser passar nos concursos de advogado da União. Nesse caso, no próximo concurso de advogado da União, não dá, nesse caso, para negligenciar nada, especialmente por conta do grupo 3, que é o grupo da morte, especialmente porque direito internacional público também está aqui num grupo complicado com civil, empresarial e processo civil. Muita gente tem dificuldade em processo civil, muita gente tem dificuldade em civil e empresarial, e se você juntar essas dificuldades com a possibilidade de não estudar direito internacional público, você pode muito bem, nesse caso, não passar na prova porque você não passou no corte do grupo 2. Aqui teve configuração para tudo no último concurso. Teve gente que,
nesse caso se deu muito bem no grupo 1, mas não fez o corte do 2 e do 3, não fez o corte só do 2, não fez o corte só do 3. Então, o grupo da morte é o grupo 3, mas o grupo 2 é um grupo muito delicado pela presença de direito internacional público e privado e pela importância que normalmente a prova dá para os itens de direito internacional público. Então, tenha muito cuidado. Então, o que é que a prova da PGDF me disse em relação ao futuro da prova de advogado da União e as provas de AGU como um todo no sistema de itens, 200 itens, certo e errado? Na verdade, a prova da PGDF me disse que as características que eu tive na prova de 2015 para o concurso de advogado da União, essas características aqui, foram mantidas em uma prova de mesma estrutura, agora 2022, para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, significa dizer o quê? Que o edital de 2015 de advogado da União é, de fato, uma fonte muito importante e ainda muito atual, por conta dessa configuração de 2015 para 2022, para que você estabeleça as suas estratégias e estude para os concursos da Advocacia Geral da União e especialmente os concursos de advogado da União e Procurador Federal, que são concursos que historicamente você tem aí a cobrança de itens certo e errado. Muito bem, espero ter te ajudado e chamado a tua atenção para o que provavelmente o futuro nos aguarda para os concursos da Advocacia Geral da União, especialmente o concurso para advogado da União. Espero que você tenha efetivamente entendido o objetivo desse vídeo e espero que esse vídeo te ajude a estabelecer aí uma ideia que possa melhorar, que possa otimizar a tua estratégia e que você possa estar aí na lista de aprovados dos próximos concursos da AGU, especialmente o cargo de advogado da União, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.